Olá a todos, tudo bem? Pessoal, primeiramente, meu nome é Caio Maleschi, sou advogado especializado em cidadania italiana, para quem não me conhece, evidentemente que para os clientes, as pessoas que já me conhecem, dispensa apresentação. Mas vamos lá. Atualizações sobre a cidadania italiana. Houve uma decisão que nós já estávamos aguardando sobre a cidadania italiana. O ponto é o seguinte: primeiro de tudo, pessoal, muito cuidado, tá? Eu já recebi várias mensagens do pessoal falando: olha, eu vi que agora voltou tudo como era antes. Posso ir para a Itália? Uma empresa X ou Y está dizendo que eu posso fazer na Itália administrativamente, que derrubaram o decreto. Vi notícias na televisão, né? Enfim, né, jornais dizendo que, olha, acabou, derrubou o decreto. Vamos lá, calma. Primeiro, não houve uma derrubada, né, uma declaração direta de inconstitucionalidade do decreto. Então, você que está ouvindo de alguém que pode vir para a Itália fazer o processo que voltou como era antes, exatamente, derrubaram o decreto e então eu posso ir para a Itália. Calma, tá? Primeiro, no direito, a gente não tem uma discussão desregrada, a gente tem um rito, uma formalidade. Esses processos, tá, que vieram antes da promulgação do tal decreto, que foi convertido na Lei 74, que alterou a Lei da Cidadania, eles vieram, então, esses recursos, né, de processos que foram protocolados antes da mudança, e os recursos que foram mandados à Corte Constitucional foram mandados já no ano passado, e agora eles decidiram esse ano, pautaram para decidir esse ano, tá? Ponto. Como que funciona no direito? Não é que você pode o tempo todo ficar mudando argumentos o tempo todo, aí o juiz ouve uma parte, aí ouve de novo, e a hora que você quiser. A gente tem um determinado rito e momento para que isso aconteça. Esses processos estão no contexto de que não existia sequer decreto, mas mesmo assim, por isso que eu não gosto desses termos, como causa-ganha, que o pessoal sempre divulgou, houve, né, primeiro um juiz de Bolonha, depois de Milão, Roma e Florença, que mandaram alguns processos para a Corte Constitucional dizendo que, mesmo antes desse decreto, eles entendiam que não era constitucional, ou seja, não era compatível com a Constituição italiana, ter essa cidadania, segundo eles, sem limite de gerações, isso seria um absurdo, e que a própria transmissão automática e obtenção do direito de forma originária, sem que as pessoas falassem italiano ou tivessem nascido aqui, parecia ser algo inconstitucional. Então estava em risco, seja quem protocolou ou não protocolou, né, todo mundo aí, e essa decisão então foi muito importante. Por quê? Como eu disse, ela não fala desse decreto e da situação pós-decreto, que foi convertido na Lei 74, mas primeiro, ela vem, né, essa decisão da Corte Constitucional, que é uma das cortes superiores aqui, a gente tem a Corte di Cassazione e a Corte Constitucional, a mais alta cúpula do judiciário italiano. Ela vem e diz, primeiro, não tem problema nenhum no princípio do ius sanguinis, né? Essa transmissão automática no nascimento. Não tem problema. Se tem várias gerações ou não, também não tem problema. Se nasceu, se fala italiano, não tem problema e não cabe sequer à corte, né? O judiciário. Então isso é positivo. Dá para ver que a gente tem o que a gente esperava historicamente, uma corte que não é política. Ela faz o trabalho dela. O judiciário julga. Ele pode controlar uma lei, dizer que certa parte é constitucional ou não, mas de resto ele não pode criar, eu acho que tem que ser até bisneto, sabe? Não. Ele se colocou no lugar e disse primeiro, né, o que a gente esperava. Não posso falar do decreto porque na época não existia, então agora, né, no Tribunal de Turim mandou um recurso para a Corte Constitucional já, então ela vai julgar quando? A gente não sabe exatamente, pode ser entre o final desse mês, mas mais provavelmente no primeiro semestre do ano que vem. Aí sim, sobre a situação diretamente do decreto. Mas por que foi importante? Primeiro, para validar que a transmissão automática por sangue é válida, não tem problema nenhum se fala ou não fala italiano, etc e tal. E, né, destravou vários processos protocolados que estavam suspensos aguardando essa decisão. Mas, tanto para quem estava, né, protocolado ou não estava, o que é muito importante? Essa decisão ela veio reafirmar que o direito à cidadania italiana é reconhecido, é adquirido, melhor dizendo, né? Reconhecido seria um passo posterior, mas ele é adquirido, né? O status de cidadão é adquirido no momento do nascimento daquele descendente. Então não é quando ele faz protocolo, não é quando ele simplesmente fala italiano ou quando ele, sei lá, canta o hino da Itália, não. Ele nasceu, ele já é italiano. Ponto, automático, e não tem problema nenhum nisso, tá? Ele, quando adquirido no nascimento desse descendente, desse italiano por sangue, quando adquirido ele se torna permanente,
ou seja, não é que você pode simplesmente tirar a hora que você quiser, e é imprescritível, ou seja, não tem um prazo, você pode pedir durante toda a sua vida, tá? Isso para nós, então, é muito positivo, em termos de processos também não protocolados, né? Pessoas que ainda querem ajuizar as ações ou ajuizaram após o decreto ser promulgado, tá? Por quê? Apesar de a corte não ter dito diretamente sobre o decreto, ela nem analisou o decreto, pelo que eu já expliquei, mas ela dizer que o nascimento é o momento onde a gente já tem o status de cidadão, o direito à cidadania, você já adquiriu. Então o decreto lá, ele vem no texto original, que foi convertido na lei, né, dizendo, se você não tem tais condições, é considerado como se nunca tivesse adquirido, mas isso já aconteceu. Você já adquiriu e já é permanente e imprescritível. Então é importante porque para nós que sabemos que o direito não é só a lei, mas também tem outras fontes do direito, né? E o direito vai se construindo através de decisões. Você tem um parecer de uma corte, ainda que não diretamente sobre a sua ação do decreto por questões técnicas, mas que diz que o direito nasce ali, se torna permanente, imprescritível e não tem nada de errado com isso, indiretamente a gente pode, né, criar, né, reforçar as nossas teses que a gente já vem discutindo há muito tempo de que se eu já adquiri, se ele é permanente, se ele é imprescritível, né, é inviolável, então quer dizer, eu já tenho esse direito desde o nascimento. Mas a lei mudou, ela deveria então valer para as pessoas que nasceram após. Por quê? Porque aí você está tirando de direito de quem nem nasceu, né? Aí é uma outra situação, mas se você já nasceu, você já tem o direito, como todas as outras pessoas já nascidas. Isso nos faz entender que há uma chance muito maior e muito mais interessante para as pessoas que ainda não tinham protocolado antes do decreto. Mas então é certeza causa ganho? De novo, não. Cuidado, tá? Mas a nossa chance melhorou muito, porque a gente tem um parecer da corte dizendo o direito vem com o nascimento e se torna permanente, imprescritível e pode ser pedido a qualquer tempo. Isso nos faz entender que, por lógica, né, há uma boa chance de, no futuro breve, ela, né, breve, eu digo, mas assim, pode ser que só daqui um ano, mais ou menos, ela declare que, olha, o tal decreto eu não posso legislar, mas assim como eles falaram, é o legislador que pode, mas ele tem que respeitar a Constituição italiana e os nossos princípios. Não é que ele pode fazer o que ele bem entender. Então eles podem declarar que, né, o que a gente acredita que aconteça, mas não dá para garantir, esse decreto ele tem que aplicar pelo menos daqui para frente, para os nascidos após a mudança, né? Então, quem nasceu a partir ali de 27, 28 de março de 2025 é uma outra história. Quem já era nascido, aplica a lei antiga. A partir de agora, então, claro, devo protocolar, não devo protocolar, o que eu posso fazer? É uma decisão muito complexa, tá? Não é tão simples assim. De um lado, há um risco, né? Sim, é uma demanda judicial e é um cenário muito novo. A gente ainda não teve a decisão da Corte Constitucional pós-decreto, porque ainda não deu tempo. E os processos que vêm sendo protocolados também não deu tempo deles serem julgados. Os processos demoram, às vezes, 1 ano e meio, 2 anos para serem julgados, tá? Então, é um cenário novo. Então, a pessoa tem que, claro, entender que a gente não tem uma farta jurisprudência, várias e várias decisões sobre o assunto. Do outro lado, entre essa decisão da Corte, que pode vir, sei lá, no meio do ano que vem, tá? Como aconteceu nesse caso, demorou um ano e pouco, podem ocorrer outras coisas, aumento de taxas ou novas mudanças na lei, dessa vez mais bem pensadas. Então, às vezes, a pessoa espera e fala, poxa, naquela época ainda tinha o que discutir e eu ainda tinha como marcar como processo as custas. Agora se tornou muito difícil. Então, também existe esse risco. Então, uma decisão muito pessoal de cada um. Mais uma vez, cuidado com golpes, com o pessoal falando que derrubou e que pode vir até fazer aqui administrativamente e confundindo. Eu acho que a gente tem que se ater aos fatos. Essa decisão, para finalizar, ela é muito boa, porque ela reafirma que o direito vem desde o nascimento, é permanente, imprescritível, pode pedir a qualquer tempo, e então, indiretamente, reforça nosso direito aí, né, de todos os que já tinham nascido na lei antiga, sem tratar exatamente do decreto, mas, ao mesmo tempo, o fato é, tecnicamente não pôde ser avaliado o decreto, e eu vejo isso como bom. A corte está fazendo o trabalho dela, está sendo neutra, está dizendo, olha, eu sou um judiciário, eu julgo, eu sou neutro, o que foi falado na época não era isso, eu não tenho que falar sobre isso, técnica, ponto. Não tem que se envolver com política, não tem que tomar lugar do legislador, isso seria ruim e perigoso. Quer dizer que eles estão no lugar deles, como a gente imaginava. Pessoal, um forte abraço. Se vocês tiverem dúvidas, deixem aqui os questionamentos, mas sim, essa é uma decisão a se celebrar, aumenta muito nossas chances também para as pessoas que ainda não tinham protocolado antes da mudança,
Mas lembre-se sempre, consulte seu advogado, veja com calma e cuidado com informações falsas, seja por erro ou seja às vezes com intenções equivocadas. Até mais.